Olá, pessoal, tudo bom? Vamos para mais um episódio do Plasticast, que é um podcast que vai trazer para vocês informações da maneira mais clara, que é trazendo dos especialistas em cada área fim. Eu já trouxe endocrinologista, já trouxe cirurgião vascular, já trouxe mastologista, trouxe nutricionista e hoje eu vou trazer uma dermatologista. A cirurgia plástica é uma cirurgia, uma área da medicina que trata beleza, que trata estética, que traz para você um desenho, um contorno de corpo. Só que a dermatologia também faz a mesma coisa. Então, são áreas que se ajudam. Então, vou trazer para vocês a dermatologista Sheila Castelo Branco, que eu chamo de Sheilinha, a gente já chama ela de Sheilinha há muito tempo. E esse bate-papo informal é para isso, para trazer informação. Eu vou passar a palavra para ela se apresentar em termos de formação e vocês ficarem mais por dentro dela. Então, é um prazer eu estar aqui no Plastcast, o doutor Alexandre sempre inovando, sempre com esse desejo de trazer informação, conhecimento para os seus pacientes e para o seu público. Então, eu sou Sheila Castelo Branco, sou médica, me formei na Universidade Federal do Piauí, fiz 6 anos de curso de medicina, depois eu fiz minha residência médica em dermatologia, coincidentemente no mesmo hospital do Alexandre, que é o Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, o IANSP. Então, na mesma época que ele fazia lá a formação dele, coincidentemente, eu também fazia a minha. Eu fiz 3 anos de dermatologia, né? Depois eu ainda fiz mais quase um ano de pós-graduação em cabelo, em doenças de pele, no Hospital das Clínicas da USP, e por aí vai, né, Alexandre? A gente nunca para Não de para. se atualizar, porque a nossa área, a estética, ela tem novidades que vêm diariamente, e a gente tem que estar todo o tempo se atualizando para trazer os melhores tratamentos para os nossos pacientes com a maior segurança possível. E assim, eu acho, inclusive, que a dermatologia ela está até um pouco na frente da minha plástica, da minha área, porque assim, nós temos técnicas que são, na verdade, como fosse uma constituição, são as cláusulas pétreas e elas vão evoluindo, as técnicas principais. As tecnologias, elas vêm para nos ajudar. A gente tem o Vaser que derrete gordura, eu vou até falar depois, o Renuvium que ajuda a colar, são as novidades das novidades. A dermatologia, ela é uma novidade sem fim. É o tempo todo, é tecnologia, é uma caçada de novas tecnologias. A medicina da criação de novas tecnologias parece que ela foca muito na dermatologia. Você tinha coisas que antigamente não se resolviam. Inventou aparelho novo que hoje resolve, vai para dermatologia. E é uma área que ela é fantástica comparado com a minha, porque a minha é uma área que no jargão, ela causa convalescência. Ela deixa o paciente acamado. Ela faz uma cirurgia, ela vai ficar 10 dias. A de vocês, não. Ela entra na tua clínica, ela faz o tratamento, ela sai de lá no seu carrinho, de boa, e vida que segue, e resultado já está quase aparecendo na mesma hora. Então, a tecnologia, ela tá na É, cara, né? eu vejo muito isso hoje em dia, Alexandre. Os pacientes, eles não querem mais ter downtime, eles não querem mais parar. A vida é corrida, a vida que segue, principalmente as mulheres são dinâmicas, as mulheres são guerreiras, são mães, são profissionais, e elas não querem perder tempo, né? Então, elas querem entrar na clínica, elas querem fazer um procedimento, elas querem já sair de lá bonitas, belas, prontas para balada, prontas para um evento. E isso é muito legal. E a tecnologia, não digo só de máquina, é a tecnologia da invenção até mesmo dos produtos que vocês utilizam. Os preenchimentos hoje, eles têm uma qualidade melhor do que tinham alguns anos atrás, eles causam menos reação inflamatória, eles deixam vocês numa possibilidade, não é de prometer, que médico nunca promete resultado, mas é na capacidade de você entregar um resultado além da expectativa de algumas pessoas. O que eu vejo hoje em dia é que essa parceria plástica, dermatologia, ela se completa, porque nós temos um limite até onde nós podemos ir. Às vezes nós fazemos uma cirurgia plástica, uma lipoaspiração, nós fazemos uma plástica de mama, mas tem coisas que a gente não consegue resolver. A pele, ela continua como se fosse assim realmente uma divisão entre nós, da plástica e da dermato.
eu consigo melhorar quase tudo que está dali para baixo, mas eu não consigo melhorar do que está dali para cima. E vocês conseguem melhorar muito bem do que está dali para cima e já estão entrando para baixo. E aí a gente estava até conversando um pouquinho antes de começar o nosso podcast, era sobre as tecnologias para tratamento de gordura localizada. Porque eu faço a lipoaspiração. A lipoaspiração é uma cirurgia. Eu consigo entregar um resultado, mas esse resultado ele demanda tempo e demanda risco. Eu preciso levar um paciente que tem que estar saudável para uma cirurgia, devolver ele saudável. Eu preciso pedir que ele pare de trabalhar e fazer suas coisas por um período. Só que se a tecnologia me trouxer alternativas para conseguir resultados pelo menos intermediários, já é um grande ganho. Porque tem aquele paciente que não pode operar, que ele não tem a saúde condizente, então eu não posso operar esse paciente. Tem aquele paciente que tem medo da cirurgia, eu tenho que respeitar quem tem medo de cirurgia. Eu não fiz cirurgia, eu não faço cirurgia, eu tenho medo. Não vou mentir, vou ficar aqui dizendo que é para você fazer? Não. Eu tenho que entender esses pacientes que eles existem. E você tem que ter alternativas para eles. Existem aqueles pacientes que já têm a cirurgia feita, a gente estava até conversando sobre isso, falta dar aquele fino toque, mas não quer fazer a cirurgia de novo. A gente até se dispõe a fazer um retoque, um refinamento, mas o paciente, não quero, tem uma alternativa não cirúrgica? Então, vocês na dermatologia hoje já tem, né? E tu estava me falando das ondas de choque. Me Isso. conta como é que funciona isso aí. Para Então, mim é assim, novidade. na verdade, por exemplo, nesse período aqui pré-carnaval, né? Então, cresce na clínica a demanda por procedimentos para gordura localizada e flacidez, para definição de abdômen. Então, a gente vê que quando chega nesses períodos de feriados, julho, que é mês de férias, fim de ano, a procura por ter um corpo mais bonito, ela cresce. Né? Então, o que a gente tem disponível nesse caso? Para gorduras localizadas, que, como o Alexandre mencionou, o paciente, naquele momento, ele não tem nem tempo, nem disposição, nem vontade para fazer uma cirurgia plástica que vai deixá-lo por um período convalescente. E, como eu mencionei anteriormente, as pessoas têm pressa. Então, por exemplo, um dos aparelhos que vendeu bastante nesse período de fevereiro lá na clínica chama Onda Cool Waves. É um aparelho que tem uma tecnologia de micro-ondas. Essa tecnologia ela vai provocar na gordura uma lipólise. Ela vai quebrar aquela célula de gordura e o seu próprio organismo, através da sua própria drenagem linfática, vai absorver aquela célula gordurosa lisada. Além disso, esse aparelho ele tem uma ponteira também para flacidez, porque muitas vezes a queixa da paciente é: doutora, eu emagreci, eu perdi gordura, eu fiz uma dieta bacana, mas a pele que ficou em cima do meu abdômen, do meu culote ou de uma bananinha, ela ficou flácida. Então, esse aparelho ele também tem uma ponteira que vai trabalhar o aquecimento da pele superficialmente, estimulando as fibras colágenas, estimulando a fabricação de colágeno novo. Então, essa é uma tecnologia que eu acho bastante positiva para áreas de gordura localizada e flacidez. E aí eu já vou entrar já aqui pegando o gancho em outra tecnologia, né, que é o campo eletromagnético. Então, assim, Alexandre, nesse último ano, uma tecnologia também que cresceu bastante foi o campo eletromagnético, né? O aparelho que a gente tem lá na clínica é o T-Sculptor, mas a gente tem outros, né, similares no mercado, como o CM Slim, o EM Sculpt, que eles vão trabalhar o quê? Eles vão trabalhar a contração muscular. Então, isso é muito bacana para aquela pessoa que faz atividade física, eu sigo uma dieta, mas ela vê ali um limite que ela não vai mais para frente, ela não consegue mais, por exemplo, uma definição no abdômen muscular, aquele músculo ficar durinho, uma hipertrofia, um tônus. Esse aparelho de campo eletromagnético, que é o T-Sculpt, ele também trabalha a questão da diástase abdominal. Então, eu acho isso muito bacana
para aquelas mulheres no período de pós-parto, que ali 2 meses pós-parto, ela já pode estar fazendo um aparelho desse, que vai ajudar a juntar as fibras do músculo reto abdominal. Porque eu tenho certeza que uma das coisas que muitas mulheres procuram você é pela questão da diástase abdominal, desse separamento das fibras musculares. Então, é um aparelho que também veio para ficar na questão do tônus abdominal, do tônus do glúteo. Então, a mulher, com o tempo, ela vai percebendo que aquela musculatura do glúteo vai ficando com um tônus menor, com uma flacidez de pele, ok, mas a gente tem que pensar que bumbum é muito músculo, né? A gente tem 3 músculos no glúteo. 70% é Do, músculo. do bumbum, ele é músculo, né? A gente tem o glúteo máximo, o menor, né? E aí são 3 músculos muito grandes. Então, essa tecnologia do campo eletromagnético, eu amo para definição de abdômen, aumento e projeção de glúteos e coxas, né? Quando a pessoa não consegue um tônus bacana na coxa, eu gosto bastante também. Eu sou impressionado com tecnologia e aí eu tento trazer o que me cabe aqui para fazer, que são as tecnologias da cirurgia. Mas essas tecnologias eu sempre estou tentando olhar. Por exemplo, essa do T-Sculptor, que é o campo eletromagnético, ela é espetacular para o nosso propósito. Qual que é o nosso propósito? O paciente que operou, ele fica às vezes mais restrito. Tem cirurgia que eu proíbo ele de ir para academia, porque se ele for, ele vai quebrar os meus pontos. Só que nesse intervalo, ele está sem malhar o glúteo, ele está sem malhar a perna, ele está sem fazer uma atividade e ele perde realmente o tônus. E aí ele fica achando que meu glúteo diminuiu, a cirurgia não foi boa. É uma das indicações. E até mesmo para voltar mais rápido esse tônus no pós. E outra situação que tu falou, que é o paciente que teve a gestação. Qual que é o principal problema da gestação? A barriga, ela cresce, você vai crescendo durante 9 meses, o útero vai crescendo, o neném vai crescendo, vai empurrando a barriga para frente. E à medida que a barriga vai para frente, ela também vai para o lado. Então, você vai ter uma abertura do músculo, é a diástase, mas pior do que a diástase é o músculo que ele era retilíneo, ele começa a ficar curvo, ele forma um arco, que é o abaulamento, que eu acho que esse problema ainda é o pior, porque a fibra que era mais fechada, ela fica mais aberta. E isso faz com que o paciente sem tônus fique com a barriga mole depois, o músculo mole. O que era o sonho para a gente, cirurgião plástico? É que esses pacientes fizessem esses tratamentos o quão cedo possível após a cesárea ou após o parto normal, para nem gerar diástase, para nem gerar flacidez. Mas você vai perder o paciente? Não importa, eu sou médico, não sou comerciante, vendedor. E, Eu quero que o paciente fique Alexandre, bom. uma coisa complementa a outra, né? Porque, assim, mesmo que uma pessoa, né, uma mulher, que ela teve uma gestação, ela teve ela teve 2 ou 3, e ela decide, não, a minha barriga não tem jeito, eu vou fazer uma cirurgia plástica, né? Sempre que possível, até antes da cirurgia, ela fazer um protocolo de um aparelho de campo eletromagnético, eu tenho certeza que o resultado dela na cirurgia será melhor, né? Então, essa semana mesmo eu estava com uma paciente que ela vai se submeter a um procedimento cirúrgico, com abdominoplastia, mas ela estava na clínica fazendo o quê? Fazendo o preparo da sua pele com o Onda Waves para a flacidez. Porque ela tem a consciência, Alexandre, que mesmo você tirando pele numa abdominoplastia, a pele que vai ficar na barriga é a dela. Você não vai pegar uma pele de uma pessoa 10 anos mais nova e colocar na barriga dela. Então, aquela pele que vai ser puxada e vai ficar na barriga é a dela. A mesma coisa do músculo. Você operando uma paciente com um preparo muscular, com uma diástase que já está menor, com um músculo que, como você falou, estava frouxo e agora, após um tratamento de campo eletromagnético, ele tem o seu tônus melhorado, a sua hipertrofia melhorada, aquilo ali para você vai facilitar na cirurgia, eu tenho certeza. E o pós-operatório é melhor. Você Vai ficar imaginar melhor. que Sim. o músculo ele vai ser amarrado, ele vai ser colocado em posição, mas vai ser amarrado um músculo bom ou um músculo ruim? Isso. Se for um músculo bom, ele consegue manter-se por mais tempo. É a mesma analogia da pele. Aquela pele que vai estar ali vai ser uma pele que foi trabalhada, que foi tratada antes,
ou vai ser uma pele que está frouxa, que está inelástica, né? Sem fibra colágena. E os tratamentos, eles devem ser, na verdade, continuados, extensivos, de manutenção. A gente tem que levar para analogia. Você comprou um carro, você tirou o seu carro da loja. Vamos dizer que o carro é a data da cirurgia. Você recebeu, a sua cirurgia ficou boa e tal. Você comprou seu carro, você leva seu carro para revisão? Você leva seu carro para consertar? Seu carro troca pneu? Troca. A cirurgia é do mesmo jeito. Você vai continuar envelhecendo, que é a analogia com o carro rodando. Então, você tem que estar fazendo os tratamentos adjuvantes, complementares, para melhorar a pele, porque você está envelhecendo. Tem que fazer os tratamentos para tonificar o músculo, no caso seria academia. Quer dizer, vamos pegar o simples exemplo. Você faz academia uma vez na vida, ficou musculosa, pronto. Tem que fazer sempre, a continuidade. É isso que eu digo para os pacientes. O cuidado, o cuidar de si, ele é contínuo, né? Nada na vida é definitivo e eu sempre coloco isso para as pacientes, né? Ah, doutora, mas eu vou fazer uma cirurgia plástica. Eu digo, ok, ótimo, você vai fazer essa cirurgia, vai ficar bela, vai ficar ótima, mas você dali por diante você tem que ter um estilo de vida saudável, você tem que estar vira e mexe fazendo um aparelho ou um procedimento injetável para manter o resultado daquela cirurgia, né? Não adianta, por exemplo, você fazer uma cirurgia plástica e não ir na academia, e comer de qualquer jeito, e ser sedentário, né? Então, a gente tem que ter, tudo está envolvido, E né? eu falo que é uma questão de planejamento mesmo. Por exemplo, você tem que ter um planejamento de vida, você vai mudar o seu estilo de vida, ou pelo menos ter um estilo de vida adequado, e um planejamento financeiro também, que é um tabu que as pessoas não colocam. Por exemplo, eu não vou lhe recomendar pegar e juntar o valor só da cirurgia. Não é o correto, você não pode fazer a cirurgia espremida. E como é que você vai fazer para manter depois os seus Isso. cuidados? E o pós, os cuidados A depois, né? manutenção. Eu penso, Alexandre, que sempre que possível, nós temos que separar ali um valor do nosso orçamento para o nosso autocuidado, né? Muitas vezes eu explico para as minhas pacientes, né, que nós focamos muito em bens materiais, às vezes, né? Eu também sou vaidosa, eu sou mulher, eu gosto de me cuidar, eu gosto de ter uma roupa bacana, uma bolsa, um óculos bacana, acho ótimo, né? Mas a gente às vezes esquece do cuidado com a nossa aparência, né? De reservar ali um percentual ali no nosso orçamento para ir fazendo coisas ao longo do tempo para melhorar a nossa aparência física. E isso reflete na nossa autoestima, né? Quando a gente está se cuidando, a gente sente, nós mulheres sentimos demais uma melhora na nossa autoestima. E quando a mulher está com a autoestima boa, a casa dela funciona bem, ela só atrai coisas boas, ela atrai pessoas boas para perto de si. Eu acredito muito nisso. A saúde mental, a autoconfiança, isso reflete até em algumas situações um posicionamento melhor nas estruturas hierárquicas que ela está, ou seja, no trabalho, em casa, como você bem falou. Agora, tem que ter planejamento, tem que ter responsabilidade. Um exemplo que a gente vê assim bem fácil é preenchimento e botox, né? Preenchimento e botox foi engraçado, no começo uma briga quem fazia, quem não fazia, tal. O que é o preenchimento e o botox na prática? São tratamentos que são de continuidade, de repetição. O botox ele vai melhorar a sua ruga, porque ele paralisa o seu músculo. Você vai ter o efeito de quanto tempo? 4, 3, 5. É muito variável e dependente de cada pessoa. O preenchimento também, ele vai, principalmente pegar a paciente que fez o preenchimento, vai rejuvenescê-la. Ele não vai transformar, que é o que as pessoas têm medo, né, Sheila? Alexandre, hoje em dia eu tenho me posicionado e defendido a bandeira da naturalidade. Então, assim, quem é meu paciente já sabe que o meu perfil não é transformar ninguém. Meu perfil é ajudar a pessoa a envelhecer bem, de uma forma bacana, de uma forma sem transformá-la, minimizando defeitos
ou queixas que eventualmente venham aparecendo. Então, assim, o Botox, por exemplo. O Botox é o procedimento que eu mais faço na clínica, é o mais procurado. Eu brinco com os pacientes que o Botox é o famoso tapa no visual, né? Você faz, com 3 dias, você já está ali, todo mundo perguntando o que você fez com sua sobrancelha, se você tirou, se a sua pele está mais lisinha. E é isso que os pacientes me dão de feedback positivo. Doutora, ninguém olhou para mim e perguntou: você fez Botox? Não, ninguém perguntou isso. Os comentários, doutora, foram comentários positivos, né? Tá mais nova, Você está mais descansada. jovem, você está com o ar mais descansado. E eu falo descansado, Alexandre, porque a procura pelo Botox no público masculino tem crescido bastante, né? Os homens têm se cuidado também. Nessa pandemia, eu notei que houve um aumento na procura pelo autocuidado no público masculino também. Eles se olharam e se viram que as mulheres têm se cuidado, né? E nós precisamos se cuidar também. Então, o público masculino tem procurado também. E eles pedem muito um botox natural, doutora. Ninguém pode saber, né? Ninguém pode saber. E o legal do procedimento estético bem feito é isso, é a naturalidade. Eu não quero fazer uma coisa para olharem para mim e dizer: nossa, você está estranha, você está diferente, você mudou seu rosto. Não, eu quero que os anos passem e as pessoas achem que você está bem, você está jovem, está com a mesma carinha, o tempo só tem te feito bem, né? E você tocou aí, Alexandre, na questão da duração do Botox. Então, assim, é um assunto que eu quero aqui parar um pouquinho e conversar para esclarecer para o público. Então, assim, não existe nenhuma toxina no mercado que garanta um efeito de paralisação por 6 meses. Isso é uma coisa que, por tempos, ela ficou colocada na cabeça dos pacientes e que nós, como profissionais médicos, temos que esclarecer. Então, assim, quando a gente faz a toxina, com 2 a 3 dias, essa toxina ela vai atuar na paralisação das fibras musculares, né? E por um período médio de em torno de 2 meses, esse bloqueio ele é um bloqueio realmente mais efetivo. A partir do segundo ao terceiro mês, esse bloqueio ele começa a se perder. Esses músculos eles começam a retornar. Isso não quer dizer, meu botox só durou 2 meses, né? Então, assim, mas essa paralisação, ela não é total por um período prolongado, como os pacientes pensam. Então, nesse período de 2 meses, essa paralisação, ela vai decrescendo, 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 decrescendo. E tem pacientes que com 4 meses, essa paralisação, ela não tem mais nenhuma paralisação. Então, geralmente, eu já tenho até o hábito, Alexandre, de ir numa faixa etária acima, por exemplo, de 50 anos, eu recomendo a aplicação da toxina 3 vezes ao ano, né? Numa faixa etária ali, entre 40 e 50 anos, a gente conversa se vai ser 2 ou 3 vezes ao ano, e numa faixa etária geralmente abaixo de 40 anos, a gente geralmente consegue segurar essa aplicação da toxina para 2 vezes ao ano. Agora, eu quero fazer uma analogia que eu sempre faço para os meus pacientes. O que vocês têm que pensar do Botox não é quanto tempo esse Botox vai durar, mas sim quanto tempo, ao longo do tempo, eu estou dando de descanso para aqueles músculos da minha fronte e também do meu terço inferior, quando é o caso de ser aplicado o Botox também no terço inferior. Então, assim, eu gosto muito de fazer uma analogia com um túnel, né? Um túnel que está sendo cavado. Então, quando você está com a sua movimentação muscular, aquele túnel está sendo cavado e aquelas linhas estão ficando cada vez mais profundas. Se você não fizer nada para pararem de cavar aquele túnel, aquelas rugas vão ficar cada vez mais profundas. Quando você aplica a toxina,
Ai, meu Deus, que bom. Pararam de cavar o túnel. Então, você dá um descanso para aquele túnel que estava sendo cavado. E aí, aos poucos, quando o efeito da toxina vai se perdendo, o túnel volta a ser cavado, mas ele não volta a ser cavado com aquela eficácia que ele era cavado antes. E isso meus pacientes sempre contam. Doutora, vai voltando a mexer, mas eu noto que a minha força muscular, ela não era a mesma de antes de eu fazer o botox, né? Porque aquele músculo, ele vai ficando atrofiado. E uma outra analogia que eu acho muito bacana, quem já colocou um membro no gesso? Quando o membro fica no gesso 7 dias e você tira o gesso ou 15 dias, como tá aquele membro? Ele tá atrofiado, ele tá menor. Então eu faço essa mesma analogia ao botox. Aquele tempo que a toxina botulínica está atuando, aquele músculo vai ficar mais atrofiado, ele vai ficar menos forte. E com isso, no processo do envelhecimento, ao longo do tempo, só quem tem a ganhar é você. Então, a gente não tem que se prender a isso. Ah, o Botox da doutora Sheila dura 4 meses, o Botox do doutor Alexandre dura 3 meses, né? Eu acho que essas comparações, elas têm que ser individualizadas. Cada paciente tem a sua força muscular, o seu tônus muscular. Isso depende também da genética do indivíduo, da coloração, do fototipo da pele do paciente, se ele pega muito sol, se ele pega pouco sol, se ele faz uma atividade física extenuante, um crossfit, uma corrida, é impossível um músculo ficar paralisado completamente por 4 meses numa pessoa que faz uma atividade física extenuante. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. O certo é que eu sou fã da toxina botulínica. Eu amo e eu ainda considero a toxina botulínica como a principal forma de rejuvenescer o terço superior da face. Isso. E assim, a toxina botulínica, ela é uma droga, ela é uma substância que vai exercer um efeito, é um remédio, na teoria, aplicado por um profissional habilitado que vai colocar o produto lá. Quantas pessoas tomam remédio para dor de estômago e às vezes vão tendo que aumentar a dose porque a dor não está passando com aquela quantidade? Então, e aí, você vai dizer que o remédio não presta ou vai entender que aquele aumento da dose é porque o organismo está se adaptando? Então é assim. Só que às vezes a pressão em cima da gente é muito grande. Isso. E esses pontos, esses momentos, como é o exemplo do podcast, é trazer essa informação nua e crua de uma maneira despretensiosa, informativa, porque tem que saber, gente, a gente não está querendo enrolar ninguém, querendo fazer o Botox mais cedo. Não quer, é porque não dá. E a outra coisa que eu quero salientar, Alexandre, é assim. Se eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo, 40 anos, o Botox, somente o Botox, ele será suficiente para promover o meu rejuvenescimento do terço superior da face. Mas à medida que eu vou envelhecendo, se eu já tenho uma faixa etária mais avançada, somente o Botox ele não será suficiente para promover o rejuvenescimento do terço superior da face. Então, assim, uma coisa que eu tenho feito bastante, os pacientes amam, é o ultrassom micro e macrofocado, que é o Ultraformer 3, que é um aparelho que a gente também tem lá na clínica, para rejuvenescimento do terço superior da face, naquelas pacientes que já têm uma pitose de pálpebra. O que é a pitose, Sheila? É uma queda na pálpebra. Quando essas pacientes já percebem uma flacidez da pele, da pálpebra, né? Então, nessas situações, só o Botox, ele não vai ser suficiente para levantar aquele olhar, para abrir aquele olhar. Então, antes de eu fazer o Botox, eu tenho que fazer um procedimento para dar uma estimulada no colágeno naquela pele da pálpebra, naquela pele da fronte. Eu tenho pacientes minhas que elas dizem, doutora, quando eu faço o Ultraformer antes do Botox,
fica muito melhor, fica muito mais legal, o meu olhar ele abre mais, a minha sobrancelha eleva mais, porque eu fiz um procedimento que está trabalhando no estímulo do colágeno daquela pele da pálpebra e da fronte. Então, vai ter situações, vai ter, à medida que o tempo vai passando, só o Botox ele não será mais suficiente. Então, nós temos que agregar procedimentos. É a mesma coisa daquelas ruguinhas, Alexandre, que elas ficam aqui, ó, na região orbicular dos Que olhos. o paciente chama de pé de galinha, né? Pé de galinha, isso. E às vezes, Alexandre, tem gente. Ai, doutora, antigamente, quando eu fazia o Botox, só o Botox resolvia o meu pé de galinha. E aí chega um determinado tempo no processo do envelhecimento, né, que só o Botox não vai ser suficiente, que eu tenho que agregar, por exemplo, um procedimento de hidratação da pele, que eu amo o Skin Booster, né, que é um ácido hialurônico injetável que a gente coloca na região aqui, perto do olho e aqui nessa região daquelas ruguinhas da bochecha que não podemos colocar o Botox para a bochecha não subir e o olho não diminuir. Então, a gente coloca uma hidratação com ácido hialurônico injetável, que é o Skin Booster, por exemplo. E assim, tu foi num ponto que é crucial, que é o diagnóstico de excelência para dar o tratamento adequado. Antigamente tinha aquela concepção, é só Botox é fácil, você vai lá, pim, 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 colocou, não é. Você tem que ter uma avaliação global da face. Eu acredito que vocês, como dermatologistas, têm esse olhar bem mais holístico. Vocês veem tudo. Vocês vão ver a hidratação da pele, aí é que Isso. entra os skin boosters. Vocês vão ver a capacidade de estimular o colágeno para causar uma retração dessa pele. Então, assim, quando a gente vê muito, se fala muito, Botox preenchimento. Botox paralisa, o preenchimento, ele é o quê? Ele é uma estrutura física que dá volume. E o volume, ele serve tanto para fazer o efeito pivotante, né, que é levantar as estruturas, o efeito físico de preencher algumas depressões. Mas você está trabalhando coisas diferentes. E isso é muito bom para o paciente entender. Botox não substitui preenchimento, preenchimento não substitui Botox. Da maneira mais simples, eles se complementam. Botox, preenchimento e Ultraformer, eles não se substituem, eles se complementam. Botox, preenchimento, Skin Booster e Ultraformer, eles se complementam. Isso. Por isso que a dermatologista, quando ela te vê, e ela faz um plano terapêutico Um plano de de tratamento. tratamento. O paciente, quando ele vai na primeira consulta comigo, ele recebe impresso o plano de tratamento dele que ele vai executando ao longo do tempo. E todas as vezes que ele vai na clínica, nós vamos reavaliando e vendo as necessidades, porque às vezes as queixas vão mudando, né? O processo de envelhecimento ele leva a queixas novas que não haviam antes, né? E aí, falando agora, Alexandre, da questão do preenchimento, né, que você colocou, então, assim, o preenchimento com ácido hialurônico, ele é um procedimento que as pessoas têm que entender que ele deve ser executado por profissionais médicos habilitados, né? Então, assim, é um procedimento que ele não é isento de riscos, né? Ele é um procedimento que ele pode trazer transtornos para o paciente E para o médico e para o também. médico Eu também. vou, antes, vou te cortar para te dar o exemplo, que os preenchimentos, eles vão ser feitos em áreas mais profundas do que o Botox, consequentemente. Então, você vai injetar uma coisa perto de áreas que têm vasos. Então, se você não tiver o devido cuidado, se você não fizer com pessoas que entendem a anatomia e fizerem o tratamento, fizerem um treinamento adequado, você vai estar correndo um risco que aparentemente não tem, porque é um procedimento bobo de consultório na concepção do paciente, mas não é. Não é verdade, Sheila? É verdade. E a outra coisa que eu quero salientar é que muitos pacientes chegam no consultório com medo de fazer preenchimento. E eles têm razão, né, Alexandre? Porque a gente tem visto
muitas aberrações por aí, muitas transformações, muitas desarmonizações faciais, porque eu chamo isso de desarmonizações faciais. Então, eu trabalho nessa área da estética há 10 anos, né? E a forma como nós aplicamos o preenchimento, e você sabe disso, mudou muito, gente, mudou muito nos últimos 10 anos. Então, a forma como eu aplicava preenchimento há 10 anos mudou completamente do que eu aplico hoje. Então, assim, o objetivo hoje do ácido hialurônico é ele trazer uma sustentação para a face, uma hidratação para a face, uma recolocação de estruturas no lugar. E, eventualmente, também o preenchimento daquelas rugas que incomodam o paciente, a definição do contorno facial, o aumento do mento, né, quando necessário. Então, hoje em dia, é muito bacana a forma como o preenchimento é aplicado. Ele é aplicado, ao invés dele ser aplicado principalmente no centro da face, ele é aplicado na periferia da face para trazer justamente esse movimento de tração e lift que a gente tanto quer, sem engordar o rosto do paciente. Porque o pedido que meus pacientes fazem é, doutor, eu quero fazer o preenchimento, mas eu não quero ficar gorda. Eu digo, não. Ninguém quer ficar com o rosto gordo. E sobra Né? sempre para aquelas pessoas que ficaram estigmatizadas. É a Gretchen, é aquele Sim, cantor, como é, Eduardo Costa, então, sim, Wesley Safadão. Então, sim. assim, eles vão em cima, ó, não quero ficar igual. Com a fulano. Isso. Então, o que a gente tem que entender? A anatomia e o entendimento dessa anatomia é fundamental. Por que você falou do preenchimento que mudou ao longo do tempo? Porque os trabalhos foram sendo publicados, os trabalhos científicos, e eles mostravam que o nosso envelhecimento facial, que o trabalho chama-se o entendimento do envelhecimento facial é através da perda de gordura da face, ou seja, nós vamos envelhecendo e perdendo gordura, e a gordura vai levando um pouco da sustentação, porque dentro da gordura existem os ligamentos que prendem a pele às estruturas mais profundas. E aí foi vendo que se você der volume nos locais adequados, você não necessariamente vai deixar o rosto cheio. Isso. Você vai reposicionar o que você perdeu. E isso foi um salto de qualidade. Antigamente a gente fazia o preenchimento ao gosto do freguês. Sim. Eu quero botar uma seringa no bigode chinês. Aí a gente ia lá. E não é aí. Você consegue melhorar o bigode chinês, às vezes mexendo na maçã do rosto. Isso. Por quê? Porque já existem os compartimentos e isso você que vive indo aos simpósios, aos congressos e às atualizações, viu que foi mudando. E você é aquela coisa, taticamente você é obrigado a sempre estar indo, para sempre estar dando o melhor para o seu paciente. E aí os preenchimentos, eles também foram evoluindo, eu digo até em termos de qualidade. Eles têm preenchimentos, principalmente os preenchimentos de boa qualidade. Por isso que a gente fala, gente, não economiza em tratamento. Não, olha, economiza em outra coisa. Economiza em coisas passíveis de economizar. Agora, com sua saúde, com sua segurança, com a sua aparência. não vai. O preenchimento de qualidade boa, ele é caro. Um profissional que treina frequentemente, que tem uma clínica boa, vai ser caro, gente. Mas o que é o caro? Será se é caro? Será se naquilo que ela está te cobrando? Né, Alexandre? Não, e não é só isso. Gente. Imagina. Será se é caro o que tu faz? Depende. Talvez seja caro se a pessoa analisar por uma ótica muito simplista. Mas aquilo ali você gastou tempo, gasta materiais de altíssimo custo que foram desenvolvidos com a mais alta qualidade. Vamos pegar o exemplo do preenchimento. O paciente acha que vai chegar lá e vai fazer o preenchimento. Não. Para escolher o preenchimento certo, a doutora Sheila tem que olhar lá uma gama de 5 seringas de nomes diferentes para usar em áreas diferentes. Então, a do lábio não é a mesma da maçã, a do bigode chinês não é a mesma da maçã. A do nariz é diferente, a da olheira é diferente. E elas são caras porque elas foram feitas diferentes. Feita com um produto adequado para aquela área.
E, Alexandre, assim, tem áreas que o preenchimento com ácido hialurônico, ele continua sendo o procedimento carro-chefe, o procedimento de primeira linha. Aí eu vou dar o exemplo dessas áreas, né? Olheiras, né? A gente faz quando aquela olheira é funda, o preenchimento com ácido hialurônico, ele continua sendo o carro-chefe. Né? A questão da rinomodelação, pequenos detalhes no nariz, isso também é feito com ácido hialurônico. Um aumento, uma projeção de lábio, né? Isso também continua sendo feito com ácido hialurônico. Uma projeção de mento, também nada substitui o ácido hialurônico. Mas hoje em dia, num tratamento de rejuvenescimento, eu posiciono, Alexandre, o ácido hialurônico como muitas vezes em alguns pacientes como um complemento. E eu vou dar um exemplo. Aqueles pacientes que têm um rosto mais redondo, mais cheio, eu não costumo iniciar esse tratamento com ácido hialurônico. Nesses casos, eu prefiro o ultrassom microfocado, por exemplo, e macrofocado para iniciar. Ele vai reposicionar aquelas estruturas para o lugar, né? Ele vai causar um afinamento na região da gordura malar. Ele vai causar uma melhor definição do contorno mandibular, uma diminuição da papada, uma contração no platisma e uma melhora da flacidez do pescoço. Então, geralmente, eu começo com um aparelho, eu começo sem injetar nada. E aí, muitas vezes, quando o paciente também tem ainda aquele rosto mais gordinho, a gente pode fazer aquelas enzimas lipolíticas, que são os emptiers, que é uma coisa, Alexandre, que antes da pandemia a gente não tinha, por exemplo. Então, veja como a estética ela está constantemente se atualizando e a gente tem que estar buscando isso. Então, por exemplo, aquele paciente que quer, doutora, eu quero afinar o meu rosto, eu quero emagrecer o meu rosto. Então, o preenchimento não deve ser colocado como aquele primeiro procedimento que o paciente vai fazer. Então, a gente segue geralmente uma linha de raciocínio, a gente faz um ultrassom micro e macro focado, a gente faz uma enzima para dar uma diminuída, né, naquele rosto. E aí, depois, a gente vê se aquela pele ela tem uma perda de elasticidade, a gente vai para um bioestimulador de colágeno, e aí a gente coloca o ácido hialurônico como a cereja do bolo, né? Já quando eu tenho um rosto mais magro, é por isso que essa avaliação, essa visão pelo dermatologista, o dermatologista é o médico que está habituado a avaliar o rosto, avaliar a pele, avaliar a gordura, avaliar a reabsorção óssea. Tudo isso nós estamos acostumados a ver. Quando eu olho para um rosto, eu já vejo ali quais procedimentos se encaixam para aquele rosto. Não são todos os procedimentos que todos os tipos de rostos podem fazer. Então, por exemplo, para um rosto mais magro, aí eu já posiciono outros procedimentos. Eu já posiciono um bioestimulador de colágeno, que geralmente os rostos mais magros, eles têm uma tendência maior de flacidez. E aí depois eu vou também para um ácido hialurônico, se for o caso, um preenchimento. Então, essa associação de procedimentos eu sempre ofereço para o meu paciente na clínica, porque é ela que vai garantir o sucesso no rejuvenescimento do paciente a longo prazo com naturalidade. Se a gente ficar só injetando ácido hialurônico, injetando ácido hialurônico, injetando ácido hialurônico, muitas vezes a gente pode se perder na naturalidade, no processo de envelhecimento desse paciente. E aí é que está a atualização constante, né? Outra coisa que a gente vê muito falar é nos bioestimuladores de colágeno. Uma vez que, por exemplo, você é a autoridade no tratamento do rejuvenescimento da face. Por quê? Porque você entende o rosto de uma maneira de camadas. A camada óssea, a camada muscular, a camada de gordura e a camada pele. Elas têm que ser tratadas de maneira adequada para cada situação, para cada idade, para cada biotipo, para cada anatomia. Se você chega escolhendo o seu tratamento,
a chance de sucesso é baixa. Quem que tem que te ajudar a escolher? É a dermatologista que vai fazer o planejamento da arquitetura para depois fazer o planejamento da execução. E aí a gente falou de botox, falou de preenchimento, e você foi acompanhando, você foi vendo que ele não é tão simples assim. Você tem que saber indicar, você tem que saber onde usar, você tem que saber combinar. E aí a gente falou botox, preenchimento, ultrassom microfocado e o bioestimulador, aonde que ele entra? Isso, então assim, Alexandre, a procura pelos bioestimuladores de colágeno cresceu muito nos últimos 2 anos. Porque o que eu tenho percebido é que a parcela de pessoas que querem rejuvenescer com naturalidade é muito maior do que a parcela de pessoas que buscam por resultados exagerados. Então, particularmente, o meu perfil de pacientes são os pacientes que querem, que buscam a naturalidade. E aí, nisso, a gente combina. Os bioestimuladores de colágeno, eles vêm com essa proposta, né? Então, você tem ali uma faixa etária, às vezes até mais jovem, que você começa, Alexandre, realmente a notar que quando você puxa a sua pele, desculpa, gente, eu não estou conseguindo puxar minha pele, viu? Porque eu faço esses procedimentos. Mas vamos lá. Vou puxar aqui do pescoço. Quando você puxa, olha aqui a pele do meu pescoço. Quando você puxa a pele, ela vem muito. Nossa, doutora, a minha pele parece que ela tá solta. Doutora, parece que meu rosto, ele derreteu e tá querendo emendar com o meu pescoço. Então, essa é uma queixa comum no consultório. Do paciente Então, do jovem paciente que é jovem. preenchido, que diga, tem um Isso, preenchimento de gordura natural, que ele não envelheceu, né? isso. Então, quando o paciente tem essa queixa, a queixa dominante é a flacidez da pele, os bioestimuladores de colágeno são fantásticos. E essa flacidez de pele, Alexandre, ela não é só no rosto. A gente vê a flacidez de pele na papada, a gente vê a flacidez de pele no pescoço, a gente vê na mão. Nossa, doutor, uma queixa grande no consultório é a queixa: doutora, minha mão tá horrível, ela tá muito envelhecida. O braço balançando, o tchauzinho, a flacidez do braço, a flacidez no abdômen. Então, em todos esses locais, eu acho isso fantástico, o bioestimulador de colágeno ele pode ser colocado. E aí eu quero esclarecer esses nomes, né? Porque os pacientes têm Isso. muita dúvida E o sobre que ele isso. faz? O Vamos, que ele faz, isso, por exemplo? vamos falar sobre isso. Então, assim, basicamente, o bioestimulador de colágeno, ele é uma substância injetável que nos primeiros 14 dias após essa injeção, ele vai chamar células do nosso corpo, células inflamatórias, e vai haver um estímulo na produção do colágeno tipo 1 e tipo 3, que são os colágenos bons para a pele. Então, a partir de 14 dias, esse estímulo de colágeno ele vai ser iniciado. E essa duração de estímulo, muitas vezes, ela se perpetua por uma média aí de até 2 meses, né? Estimulando o colágeno. Então, basicamente, esses bioestimuladores de colágeno, nós recomendamos não só uma sessão. Então, os bioestimuladores de colágeno não são tratamentos de uma sessão. Não são tratamentos para quem quer um efeito uau imediato, né? Porque isso demanda tempo. Tratar flacidez demanda tempo. Então, são geralmente tratamentos que exigem 3 sessões e depois a gente faz manutenções anuais, semestrais, conforme o grau de envelhecimento daquele paciente. Então, basicamente, hoje em dia, no mercado, nós temos 3 bioestimuladores de colágeno. O mais antigo e conhecido é o Sculptra. Então, o Sculptra é o ácido polilático. Recentemente, uma outra substância, também de ácido polilático, foi lançada, que é o Eleva, né, que eu já estou usando, tenho gostado dos resultados. Então, a gente tem o Sculptra, temos o Eleva e temos também o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio. Sheila, e como é que você escolhe qual você vai usar em qual
paciente. Então, assim, isso demandaria muito tempo, Alexandre, eu falar aqui, porque aquela Tem que examinar, tem que avaliação, ver. ela é individualizada, né? Então, se o rosto é mais magro, se o rosto é mais gordo, se eu vou querer tratar só o rosto, ou se eu vou querer tratar rosto, papada e pescoço, se é na mão, eu tenho preferência por um, se é no braço, na barriga, eu tenho preferência por outro. Se é no bumbum, ai, Sheila, então quer dizer que o bioestimulador de colágeno também pode ser colocado no bumbum? Sim, e eu amo, né? Então, o bioestimulador de colágeno no bumbum, Alexandre, ele, nos últimos anos, isso foi assim, até que eu chamo revolução, né? Um bumbum up, né? Porque uma queixa muito grande da mulher é que o bumbum ele vai E caindo, vai ficando né? Vai flácido. ficando flácido. E a gente não tem o que fazer como cirurgião plástico. Não Isso. tem. E aí eu acho que nós dermatologistas ajudamos muito as mulheres na questão do bumbum, tanto com a questão do campo eletromagnético, que eu já mencionei anteriormente, que ajuda no tônus do músculo, quanto usando o bioestimulador de colágeno, que vai tratar a flacidez da pele, vai dar uma certa projeção de glúteo e ainda ajuda na questão da celulite. E em breve, Alexandre, a gente vai ter um ácido hialurônico injetável para projeção de glúteos também. Isso aí é uma coisa que não tarda a chegar. Eu acho que esse ano ainda a gente vai ter disponível para compra, venda e aplicação nos nossos pacientes. É uma coisa que vai agregar. Isso é bom, porque ele vai atuar de maneira não invasiva, né? Não vai precisar levar para o centro cirúrgico, para aqueles pacientes que têm coisas bem mais pontuais, um refinamento. A gente na lipoenxertia, a gente coloca volumes maiores, mas a gente dá volume. A gente não consegue resolver o problema da pele, que é a flacidez, Isso. que aí é com vocês. Aí tu falou de Isso. 3 bioestimuladores, mas o Ultraformer também ele é bioestimulador, mas é um bioestimulador térmico, ele não é um bioestimulador químico, não Isso, é? ele não é injetável, então ainda tem isso. Ai, Sheila, então existem diferentes maneiras de eu estimular o colágeno? Claro, existem inúmeras. Os bioestimuladores de colágeno são uma delas. O Ultraformer 3, que é ultrassom microfocado, ele também atua no estímulo do colágeno. O laser, os lasers, Alexandre, às vezes o paciente, ele quer ali um procedimento de um custo mais acessível ou de um procedimento que ele também já trate manchas, né? Então, os lasers, como por exemplo o laser de CO2, que é um laser ablativo, um laser mais leve, um laser fracionado mais leve, um laser Kisuited, um laser que vai tratar textura de pele, mancha, e vai terminar estimulando o colágeno e o viço da pele também, dependendo do grau de flacidez. Então, hoje em dia, nós temos várias coisas que nós podemos estimular o colágeno. E o bioestimulador de colágeno é uma delas. A escolha do produto, ela depende de quê? Do tipo de rosto, do formato do rosto, das áreas que eu quero tratar. E muitas vezes, Alexandre, eu tenho pacientes que já experimentaram todos os bioestimuladores, e isso é muito bacana. Muitas vezes eu oferecer para o meu paciente diversos tratamentos e nós chegarmos a um consenso. Ai, doutora, no meu caso eu gostei mais do Sculptra, ou no meu caso eu gostei mais do Radiesse. Eu preferi o Radiesse para minha mão e para o meu pescoço, mas para o meu rosto eu gostei mais do Sculptra. Para o meu bumbum eu gostei bastante do Eleva. Então, isso aí a gente vai oferecendo, nós vamos avaliando o resultado, porque resultados, Alexandre, são individualizados, né? Não adianta eu estar fazendo procedimento para bioestimular colágeno e eu estar glicando colágeno de outra forma. Sheila, como é glicar colágeno? Tendo uma dieta rica em doces, por exemplo, sendo tabagista, pegando muito sol, né? Tudo isso glica colágeno. Então, eu tenho também que contribuir nesse envelhecimento para poupar mais o meu colágeno. E a gente tem trazido, Alexandre, um conceito muito bacana, que é fazer a minha poupança de colágeno. Eu tenho estimulado isso nas minhas pacientes mais jovens, que elas não esperem muito aquela flacidez enorme aparecer.
que vira e mexe uma vez por ano, ou uma vez a cada 6 meses, dependendo da faixa etária e do grau de flacidez, a gente faça algum procedimento para fazer uma poupança de colágeno. E no futuro, Alexandre, a gente precisar preencher menos, Isso. né? Usar menos procedimentos que possam trazer transformações desagradáveis para o paciente. A medicina preventiva, no caso, ela chegou à estética preventiva. O colágeno do rosto, ele é bem mais intenso quanto mais jovem você é. Na maioria dos casos, você tem algum problema. E aí, quando você estimula ele, ele vai responder mais fácil. Porque o que é o estímulo do colágeno? É você ir lá, em termos bem leigos, agredir e receber uma defesa. E o organismo se defende produzindo o fibroblasto, vai produzir o colágeno. Vocês fazem isso com ácido polilático, e o nome já vem ácido. E o que ele faz? Queima. Se ele queima, o organismo responde. Com outra forma, o que você faz? Esquenta e ele responde. Qual é o outro mecanismo que a gente vai ter? Eu tenho os meus. Quais são os que eu uso? Eu uso o Vaser. O que o Vaser faz? É um aparelho que vibra de maneira ultrassônica, derrete a gordura, mas também esquenta. Se ele está esquentando uma área enorme, que é as costas, o braço, a barriga, ele vai ter uma resposta do corpo, que é produzir colágeno. Quando eu faço o Renuvium, que na minha área é o maior estimulador de colágeno que tem, ele eleva a temperatura da área pós-lipoaspiração a 83 graus. Então ele esquenta, ele queima. Qual que é a vantagem do Renuvium? É que ele queima só dentro e rápido. E ele esfria, então ele não queima a pele. Ele queima a área que está embaixo da pele. Então ele causa uma retração, porque retrai imediato e estimula o colágeno por um período longevo. E aí a pele vai encolhendo e ficando com a qualidade melhor, porque os efeitos tardios. Então, o estímulo do colágeno do Renuvium na minha área, que é uma área da cirurgia plástica que pega as costas, o abdômen, o braço, ela é equivalente aos que você faz. Só que você faz em áreas mais pontuais. E todas elas vão ser mais efetivas nos pacientes que são mais jovens, nos pacientes que se alimentam melhor, nos pacientes que entendem o objetivo do tratamento. Então, aquele paciente que começa tudo mais cedo, ele vai colher os melhores frutos. Aquele paciente que vai correr atrás do prejuízo, vai ficar tudo mais difícil. Então, é o recado que a gente deixa. Não nos procurem, não procure o dermatologista quando você já está com a terra arrasada apenas. Procure cedo, porque os tratamentos provavelmente vão ser de melhor resultado, vão ser de menor agressividade e você sempre vai estar rejuvenescida. Então, por que eu fiz esse paralelo com o Renuvium? Porque o Renuvium, ele meio que me trouxe a entender o colágeno. E aí eu vi que o Renuvium isoladamente ele é muito bom, mas com alimentação ele é melhor ainda. O Renuvium isoladamente ele é muito bom, mas no paciente certo ele é melhor ainda. Mas nada funciona se ele não se cuidar depois, porque o colágeno ele precisa da autorregulação, da automanutenção. E tudo que relaciona-se a colágeno é um ciclo de vida, não é verdade? E na tua área também é isso, né? Então, por exemplo, tu faz uma junção de coisas. Quando eu faço um Renuvium, que é o bioestimulador de colágeno meu global, eu preciso lipoaspirar. Eu preciso associar um outro ganho. Quando você faz o bioestimulador, também você associa outras coisas, né? Você associa preenchimento, às vezes pode associar, Sim. você associa lasers. Sim. Me conta como que é essa associação, que já tinha falado, preenchimento, botox, agora vamos ver, preenchimento, botox e bioestimulador juntos. Sim, nós podemos fazer, inclusive no mesmo dia, no mesmo procedimento, por exemplo, passar um aparelho, que é o ultrassom micro e macro focado, e imediatamente após injetar um bioestimulador de colágeno. Isso é rotina na minha prática clínica. Então, por exemplo, no bumbum, vou dar o exemplo do bumbum. A paciente, ela faz o campo eletromagnético, que é o T-Sculptor, na hora que acaba a sessão, eu injeto o Sculptra, o Eleva, o Radiesse, a gente escolhe juntos, conforme o tipo de pele, se uma pele mais fina, se uma pele mais grossa, se tem celulite, se não tem, né? Tudo isso é escolhido conjuntamente.
E nós podemos fazer na mesma sessão. No rosto é a mesma coisa, no pescoço é a mesma coisa. Eu passo ultrassom microfocado, ultraformer. Quando acaba, eu posso injetar um Radiesse, eu posso injetar um Sculptra. E aí, Alexandre, a questão do estímulo de colágeno não para por aí. Outro tratamento que cresceu muito nesses últimos anos são os fios de PDO. Então, os fios de PDO, o que é fio de PDO? A polidioxanona. Então, são fiozinhos que são colocados na pele e que nós temos vários tipos. Então, a gente tem os fios de PDO de bioestímulo de colágeno. Então, são fiozinhos que a gente coloca na pele, eles vão ser degradados e vão estimular também a produção de colágeno. Então, quer saber áreas que eu amo colocar fiozinho de PDO de estímulo de colágeno? Pálpebra inferior. Então, por exemplo, sabe quando a gente sorri e fica aquelas linhazinhas embaixo do olho, aquele rendilhadozinho, aquela flacidez na região embaixo do olho? Ali é uma região, Alexandre, que, por exemplo, eu não posso colocar o bioestimulador de colágeno, eu não posso colocar o Sculptra, eu não posso colocar o Radiesse, eu não posso colocar o Eleva. E aí eu posso muito bem fazer um ultrassom microfocado, né, passando na região, e depois colocar o fiozinho de PDO na pálpebra e os resultados são muito bacanas. Outra região que eu adoro fios de PDO é a região da papada com flacidez, sem ser aquela papada de gordura ou aquela papada por falta de projeção de mento. Quando a pessoa tem só aquela pelezinha enrugadinha, aquela pele que está solta embaixo da papada, eu gosto bastante de passar Ultraformer, fazer o fio de PDO de bioestímulo de colágeno. E a gente tem também, Alexandre, o fio de PDO de tração, né? Que são fios que já têm um calibre mais espesso, que já tem uma conformação tridimensional, que a gente coloca já num plano mais profundo, já na gordurinha do rosto, para promover uma tração naquele paciente que quer dar aquela puxadinha e quer também trabalhar aquela qualidade de pele. Aí, Sheila, a puxada que vai dar é porque o fio ele tem a farpa, né? Que parece A o espícula. rabinho do peixe, a Isso, espinha do peixe. E aí ele mantém tracionado por um período X. isso, Essa tração ela vai passar e é importante que o paciente saiba disso, que aquilo é isso. algo temporário, mas vai ser muito útil no período que ele programou, que ele planejou. E aí vem o estímulo de colágeno pelo processo de Depois. absorção. Sabe o que é Isso. interessante? As áreas elas vão aprendendo uma com a outra. A minha área só se fala hoje em sutiã interno. Eu acho que chega até aos teus ouvidos lá na dermatologia. Se sutiã interno é um milagre, é um milagre. O que é o sutiã interno? O sutiã interno é uma sutura que nós fazemos com um fio farpado de PDO, que é o mesmo que você usa, para reforçar o sulco, que é a dobra da mama. Quando a gente passa o PDO, o primeiro momento que é a sutura, ele cria uma barreira mecânica, ele reforça a dobra para que a mama ela não caia em cima daquela dobra. Lógico que ela é feita numa cirurgia de mama, no centro cirúrgico. O processo de absorver o fio gera mais colágeno e cria uma barreira de colágeno cicatricial ali embaixo, ou seja, os princípios que você usava há mais tempo foram copiados para a minha especialidade e a gente começou a usar e começou a ter muito ganho. Então, esses aprendizados só vêm da tecnologia, só vêm da renovação constante. Então, assim, antigamente eu tinha um certo preconceito com os fios de PDO no rosto. Eu falava, não, será que isso funciona? E aí, depois, quando eu fui estudar, é que eu vi. Calma, o efeito inicial é tração e o efeito bioestímulo Se vem mantém. junto, se Se mantém, mantém, vem entendeu? junto, e isso é bacana, Alexandre. Bem explicado É é só bacana, alegria. bem explicado, que é como É. você está colocando. É porque, às vezes, Alexandre, o paciente chega no consultório e diz assim, doutora, eu quero fazer assim. Aí eu digo assim, olha,
aqui na clínica eu não tenho nenhum procedimento que faça assim, um grau de estiramento, de repuxamento dessa monta igual você quer. Mas se você tiver um pouco de paciência, aos poucos, nós podemos ir implementando tratamentos que vão sim ir te rejuvenescendo, né? Então é claro que tem pacientes de uma faixa etária às vezes mais elevada, de um grau de flacidez, de um grau de envelhecimento, que serão encaminhadas para você, né? Para um lift cirúrgico, propriamente dito. Mas como você mencionou, muitas vezes a paciente ela tem alguma contraindicação pelo fato da saúde, ou ela não quer se submeter a uma cirurgia e nunca é tarde para se cuidar, Alexandre. A gente falou muito da questão da medicina preventiva, das pacientes jovens começarem a prevenção, mas eu também deixo aqui o meu recado para as pacientes da terceira idade. Muitas vezes, Alexandre, eu já atendi pacientes que perderam o esposo e e aí essa senhora em especial, ela recebeu um seguro pelo falecimento do seu esposo, e os filhos começaram a dar pitaco sobre o que ela deveria fazer com aquele dinheiro, né? E aí ela me contando isso no consultório, e ela tinha 76 anos e nunca tinha feito nada no rosto. E os filhos falaram, um disse que ela tinha que reformar a casa, o outro disse que era melhor ela trocar o carro, e ela sentou na minha cadeira e disse: doutora, eu trabalho com comida, eu cozinho para fora e eu nunca fiz nada para me cuidar, para cuidar de mim, porque eu sempre coloquei meus filhos e meu marido em primeiro lugar e sempre me coloquei em segundo plano. E ela sentou naquela cadeira e ela disse: doutora, pode fazer tudo que for necessário para eu me sentir mais jovem. E naquela paciente de 76 anos que nunca tinha feito nada, nada, nenhum procedimento no rosto, a gente fez um laser de CO2 para estimular a colagem inicial, melhorar a textura de pele, tirar as manchinhas de melanose solares do processo do envelhecimento. A gente fez uma toxina botulínica, que é o Botox. A gente fez um bioestimulador de colágeno. A gente fez o ácido hialurônico. E aquela paciente ficou extremamente grata, extremamente rejuvenescida. Ela disse que ela ia na missa e as colegas comentavam o quão bem ela estava para a faixa etária dela. Então, você mencionou sobre essa medicina preventiva, né, sobre a estética preventiva, e eu sou totalmente a favor, mas eu também jamais virarei para qualquer paciente que seja ele e diria que é tarde para fazer qualquer tipo de procedimento. Então, eu acho que em qualquer faixa etária, o paciente tem o direito de dar uma guinada, de virar a mesa e, dali para diante, resolver que quer se cuidar. E assim, o que muda, na verdade, é que quem entra mais cedo no tratamento provavelmente vai fazer menos. Menos procedimentos. Isso, quem entra Vai depois. fazendo devagarinho. Eu sempre amo fazer a analogia com uma casa, né? Essa senhora de 76 anos que me procurou, a casa estava muito velha. Então, nós tivemos que fazer vários reparos na casa. Então, a gente teve que fazer desde a estruturação óssea, né, a questão do reposicionamento de estruturas, as linhas, as rugas, as puxadinhas, até a superfície com laser, com mancha. Uma paciente mais jovem, ela mora ali num apartamento, num flat que é novinho, mas que quando a parede começar a descascar, uma goteira começar a aparecer, ela já tem ali que ir fazendo aqueles reparos para não deixar a casa cair. Então, eu amo fazer essa analogia do rosto com uma casa, que vai precisar de constantes reparos, de constantes intervenções. Se você gosta de morar numa casa bacana, numa casa bonita, você está todo o tempo ali aparando o jardim, trocando um vaso, pintando uma parede. Quem não faz isso com o celular?
né? E por que não fazermos com o nosso rosto, né? Para melhorar a nossa aparência, manter a nossa autoestima. Então, eu gosto de fazer essa analogia. E assim, a gente passeou sobre os principais tratamentos, principalmente do rosto, do corpo, que são os tratamentos que são minimamente invasivos, que é o que você faz. Então, assim, eu como cirurgião plástico, eu gosto de me colocar sempre na posição de que o máximo que você puder fazer para não precisar da cirurgia é o melhor para você, paciente. A cirurgia, ela tem downtime, ela tem os seus riscos e ela não é possível para todo mundo, porque nem todo mundo quer. O que eu acho que a gente deve fazer realmente é estimular o paciente a procurar tratamentos mais cedo para que eles tenham, como você falou, necessidade de menos procedimentos associados, Intervenções ao longo intervenções do tempo. e que ele mantenha-se sempre bem, para que ele precise de reparos menores sempre. Então, assim, é uma política que vai servir para o corpo, vai servir para a face, vai servir para tudo. E o conselho que eu dou é sempre: tenham sempre dermatologista de estimação, que você passa, escutar o conselho, que é aquela coisa, eu já te conheço há muito tempo, Sheila, eu sei que tu vai dar os conselhos honestos, tu nunca vai super indicar um tratamento, porque quando você fala, parece que o paciente precisa entender o que você está falando e o que ele vai fazer. Mas quando você fala que ele vai precisar de um, dois, três tratamentos, é porque ele precisa, porque você entende a estruturação da face de uma maneira de baixo para cima e de cima para baixo. Então, aqui é o conselho que eu dou. Para a gente finalizar, é que o paciente deve confiar na figura do médico, porque ele é a pessoa habilitada, treinada, renovada constantemente para te dar o tratamento correto, para que você precise ouvi-lo, interagir, e o paciente também, o médico também tem que ouvir o paciente para entender o que ele quer. Claro, Mas claro. assim, de vez em quando, eu aqui como cirurgião plástico, me deparo com as transformações na qual as outras especialidades não conseguem resolver. Uma barriga flácida, com flacidez muscular, aí é só abdominoplastia, não tem jeito. Mas quando é possível, os meus pacientes que já passaram aqui, eles sabem quando dá para me tirar daqui e falar para ir no dermato e tentar resolver por lá, eu sempre faço, porque eu me coloco no lugar dele. Se é uma coisa, uma flacidez no rosto, que eu acho que dá para resolver com o dermato, vá, faz o laser, não faça plástica agora, espere. Por quê? Porque eu me coloco no lugar dele. Se é uma coisa na barriga, que é só uma lipo, que vale a pena não fazer abdominoplastia, tentar melhorar com o T-Sculptor, eu falo, tente o T-Sculptor antes. Faça tudo antes. Por quê? Porque eu me coloco no lugar dele. Eu posso até perder paciente, eu posso até perder receitas, mas a gente tem que estar olhando para a medicina como um todo. Dê o melhor para o seu paciente, independente de ser com você. E aí eu vou pedir para a Sheila deixar um recado para dois públicos. Primeiro, para as pacientes. Segundo, para os estudantes de medicina, para os médicos jovens, a respeito da profissão e da especialidade. Então, para os pacientes, de um modo geral, o que eu peço é que, ao procurarem um dermatologista para chamar de seu, né, procurem profissionais habilitados, profissionais capacitados para ajudá-lo nesse processo do envelhecimento com naturalidade, melhorando sua beleza, sua autoconfiança, sem exageros. E o recadinho que eu vou dar para os estudantes, que você Médicos, falou, jovens, estudantes. jovens, médicos, estudantes, é que quando tiverem interesse em trabalhar com a área da dermatologia, busquem a formação completa como dermatologista, né? Essa formação, ela é concorrida, ela não é fácil, mas eu acredito que quando você sonha com uma coisa e você se dedica, esse sonho vai se tornar realidade. Não invistam em atalhos, em caminhos mais fáceis. A formação, ela vem com as dificuldades, com a dedicação, com um caminho árduo até chegar lá. E a gente nunca chega lá, né, Alexandre? A gente está sempre em constante busca, sempre aprendendo em cursos, em congressos e com os nossos pacientes e com os nossos casos. E nós, como os médicos,
temos que levar sempre conhecimento, esclarecimento para a população baseado na ciência. Isso. E aí as nossas especialidades que mexem com estética, elas têm que estar sempre na excelência. É uma montanha russa psicológica para nós, médicos, porque nós vivemos com alegrias, frustrações. Às vezes os pacientes nem sabem disso, né? Mas a gente vive assim, mas a gente está sempre na busca pela excelência. É sofrido, mas vale a pena. Vale a Vale a pena. pena. Eu sou feliz com o que eu faço e trabalho com o que gosto. E para mim é maravilhoso poder estar contribuindo para a saúde, para o bem-estar e para o embelezamento dos meus Aí pacientes. eu vou deixar um recado, porque me deu agora essa ideia. Às vezes a gente recebe algumas mensagens de reclamação nos nossos celulares, que não gostou, mas às vezes falta aquela do agradecimento. Quantas vidas tu transformou para melhor com os tratamentos que tu faz e às vezes faltou um agradecimento por parte, né? Aquela mensagem, olha, eu mudei, minha vida mudou por isso. Então assim, eu estou dando um estímulo, eu recebo muito. Manda para tua dermato, agradece, conta para ela o que mudou para melhor na tua vida depois dos tratamentos que ela fez por você. Então esse é o recado que eu deixo. E eu gostaria de agradecer a presença da Sheila aqui, engrandecendo ainda mais o conhecimento da área da estética, porque assim, são conhecimentos que eles têm que ser diversos mesmo, ouvir várias opiniões, mas a dela aqui, se tivesse tempo para falar 2 horas, a gente falava aqui. Ah, a E gente não acaba. ficava o Como a dia gente todo, não fala onde a acaba, gente não. se encontra, A gente vem acaba outro, a os gente vai lugares. marcar, tem que marcar outro dia. E vai ter. Boa conversa nunca tem fim, né, Sheila? Eu agradeço, um grande abraço para todo mundo e a gente vai continuar com nossa sequência de podcasts. Valeu!